Olá, bom dia. Estamos aqui para a nossa aula interativa e contamos com a participação, o feedback de vocês, trocando experiências para nós vermos as diferenças, as especificações de cada escola, de cada lugar. Bom dia a todos. Bom dia, professora Noêmia, tudo bom? Bom dia, professora Ângela, bom dia, nossos alunos de todos os polos que estão acompanhando essa nossa atividade, não é? Isso. Interativa. E eu desejo, como sempre, a todos uma semana excelente e quero dizer que para mim é um prazer imenso estar aqui compartilhando desse momento com você e com os nossos alunos e nossas tutoras. Isso, com certeza. Quero agradecer em especial as tutoras que têm enviado suas participação no nosso chat, não é? A Fabiana, não é? A Kelly, o nosso grande abraço e continuem participando, continuem enviando as questões, as participações que nós estamos aqui para atendê-los. Certamente. Então, um breve relato, resumo sobre essa aulinha anterior. Então, ela frisou que a psicologia do desenvolvimento, ela abrange os seus estudos no desenvolvimento do ser humano baseada nas diversas etapas, desde a infância, adolescência, fase adulta e a velhice. E todas elas têm as suas especificações. O módulo também aborda a questão da importância dessa disciplina, no contexto geral, para a vivência de vocês, para a realidade de vocês. Então, esses conteúdos, eles vêm trazer, vêm agregar mais conhecimento para vocês, alunos, para vocês, tutores, enfim, para a comunidade escolar, para facilitar o relacionamento interpessoal dentro da comunidade escolar, com os alunos, e que a escola, ela é um local rico, um local de conhecimento, onde todos têm que ter uma interação de forma harmônica, de modo a facilitar um crescimento intelectual do aluno. Não é isso, professora? Exatamente. Todo o nosso trabalho é de mostrar como o professor age dentro da sociedade. Qual é o papel do professor? Isso. Ele é um formador, não é? Nós podemos aqui lembrar que o professor, ele é também um modelador social, na medida em que ele forma, digamos assim, a estética do conhecimento que sai da escola para o âmbito social, não é? Entender também que quando nós falamos de modelação social, não significa algo engessado, não é? Isso. Algo apertado, algo fechado. Significa que nós estamos dizendo que dali, da relação professor, aluno, professor, escola, professor e aluno, escola, digamos assim, essa inter-relação, ela é que leva para dentro do seio social, concretamente, as ideias e os princípios morais que norteiam as relações humanas. Isso. Que é isso que a boa educação prevê. Não só o impulso cognitivo, mas também um impulso relacional, um impulso que constitui a sociedade no seu viés relacional, como um todo, não é? Certo. Tem alguma interação, professora, aí? No momento, não. Todos dando bom dia? Todo mundo aqui dando bom dia, né? Aqui a Luciane de Domênico, bom dia. Luciane sempre presente, né? Tá dizendo aqui que os alunos estão mandando um oi, eu digo assim oi também, todos. Oi para todos vocês, com muito carinho, nessa manhã de segunda, não é? Isso. Tudo de bom para vocês. Aí eu quero que vocês mandem as internações, tá certo, Luciane? Coloque aí os seus alunos para trabalhar um pouco, mande esse povo entrar em contato direto com a gente. Então, enquanto nós aguardamos essa troca de experiências, de vivências, o que nós vamos fazer? Nós vamos adiantando e corrigindo algumas das atividades. Então, a primeira, ela vem com o enunciado assim: complete a frase de acordo com o texto. Então, no módulo está que a tarefa do educador então foi colocado reticências. Então, que é de orientar, de regular, de organizar o meio socioeducativo, ou seja, ele deve atuar em todos
os ambientes da escola, olha só, em todos os ambientes da escola, Olha aí. né? Como aqui no nosso texto fala, facilitador da sua própria interação e com os alunos e das relações que estabelece entre eles. Tem algum comentário, professora, sobre essa possível resposta? É aquilo que nós falávamos, não é? O professor como um modelador social. Social, não é isso? Né? Então, infelizmente, a nossa realidade é... Um modelador social. Né? Porque há aquela coisa que se fala, Sigmund Freud, lá o próprio behaviorismo, que behaviorismo quer dizer forma, comportamento, não é? Nós vamos falar em estética do conhecimento. Essa estética, ela precisa ser modelada, é como um corpo. Eu não coloco o corpo um modelador para ficar uma silhueta, não é? Porque a gente aparece gorda aqui, mas a gente não é. Nós somos elegantes, gente. Né? Então, veja bem, não coloco. Do mesmo modo, eu modelo o pensamento. E onde é que eu apresento este pensamento modelado? Na sociedade. Isso. Para que isso aconteça, o professor, ele tem que ter uma postura professoral em todos os ambientes escolares e sociais, isso. não é? A figura do professor é impressionante, não é, Ângela? Com certeza. A gente não consegue se dissociar. Até se a gente sai, está num shopping, está tomando um café, não é? Com um colega, alguém chega, professora, a senhora por aqui. Mesmo. Então, quer dizer, até essa postura social do professor, ela tem que entrar nesse contexto de modelo, porque o que está sendo visto na sociedade, em qualquer ambiente, seja ele profissional, seja ele de lazer, é a pessoa do professor, é este formador. Então, a minha conduta, ela tem que ser representativa, não é? Embora a gente saiba que constituintemente, digamos assim, hoje, né, a figura do professor, ela não é aquilatada adequadamente dentro da nossa sociedade, por diversos fatores, não é? Mas ainda é um referencial. Então, isso aí é importante se pensar nisto. Disto aqui, nós caminhamos para duas questões. Uma que eu vou chamar epistemológica, ou seja, uma questão do conhecimento. E a outra questão é de princípios. É a que vai se voltar para uma ética, para uma moral. Isso. Dessa questão aí se tira tudo isso. Você pode estar retomando lá, inclusive o seu texto de Homem e Cultura, né? Homem, Pensamento, Cultura. E aí, professora, já tem algum retorno, algum feedback? Ainda não. Então tá tudo tranquilo até agora. A gente entende assim, não é? A Luciane ela riu e está dizendo que vai mandar aqui as interações. Isso, alguma experiência, assim, né? Alguma experiência, tudo muito tranquilo, que a gente quer que o nosso aluno participe coerentemente. E não veja, é quantidade, é a qualidade. A gente quer perceber, pelo nosso diálogo, que o nosso aluno, ele está envolvido nisso. Ele está envolvido não só com conhecimento, mas com a mudança que este conhecimento pode proporcionar, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional e social. E, professora, essa questão também de eles fazerem essa troca de experiências, o que o que nós venhamos a ter uma conclusão, o que é? É que todos na escola, se já vivenciaram algum tipo de situação a qual foi dado um exemplo na aula anterior, então todos eles aplicaram um pouco de uma teoria de psicologia, mesmo sem ter tido alguma aula, sem ter tido nenhum conhecimento, não é verdade? E que todos, de uma certa forma, também estão aplicando aquela questão da ação educativa, ou seja, de facilitar. Aí, tem uma questão aqui. A nossa aluna Marisa, não é? Ela colocou o seguinte questão, a experiência dela. Como trabalho com crianças na faixa etária entre 2 e 5 anos, sempre tem conflito entre eles, ou mesmo como pirraça na hora da comida. E nós, como profissionais, acabamos auxiliando esses alunos. Olha, Marisa, aí eu respondi aqui pelo seu chat, que eu estou no chat da professora Ângela. Eu disse, é isso mesmo, a vida é luta. Isso. Então, veja, a
A sociedade, quando a gente fala que a sociedade tem que ser modelada para um convívio adequado, não significa que não vai ter conflito. A vida é luta. Basta você olhar, por exemplo, Albert Einstein. Se ele não tivesse transgredido, se ele não tivesse entrado em conflito, nós teríamos a teoria da relatividade? E como inúmeros outros, né, como professora? inúmeros outros. Então, é importante. Agora, qual é o papel do educador? É muito bem isso que a Marisa coloca para nós. É ele intervir para entender até que ponto o conflito é importante para o crescimento e para se administrar. Porque no conflito nós ensinamos o nosso aluno a administrar situações que não são aparentemente favoráveis. Então, quando a gente fala que o professor é um modelador social, não é que nós vamos viver numa sociedade, né, que é totalmente pacífica. Isso não existe. Onde tem ser humano, não é? Você vai ter os contrapontos. Agora nós temos que saber lidar com contrapontos. Como dizia Santo Tomás de Aquino, não é? O fato de você ter razão jamais está dizendo que eu estou errado. É verdade. Né? Então você pode estar certo a partir da sua perspectiva e eu estar certo a partir da minha. Como nós vamos organizar isso? Com o diálogo. Não é? A melhor forma, né, professora? Com o diálogo. É isso que esse que vem ser o papel do professor, não é? Então, vamos lá, nossa segunda questão. Sigmund Freud, ele é mais conhecido pela sua teoria do desenvolvimento da sexualidade. Qual a grande contribuição que ele nos deixou? Então, uma possível resposta seria de que é mostrar que o homem tem um desenvolvimento sexual ao longo da vida e que é determinado pela cultura em que está inserido. E aí, professora, concorda? Essa questão do Freud, ela é muito legal, porque ela nos remete lá para a antropologia. Eu não sei se os alunos se lembram lá na aula de Homem em Pensamento, a gente tinha destacado a situação, a localização do verbo comer, que a gente, hoje é banalizado na nossa sociedade, mas aqui vamos entender o verbo comer, né? Eu tenho um antropólogo, o Raymond Jared, que ele vai... Raymond Jared, ele vai dizer assim: todas as coisas da vida, todas as coisas boas da vida giram em torno do verbo comer. O que é que ele quer dizer com isso? Ele faz um eco, é exatamente a Freud. Freud vai dizer que o primeiro ato sexual da criança é a amamentação. Não é? A primeira forma de sexo que a criança experimenta, de prazer. A satisfação, né? De prazer que a criança experimenta é oral. Isso. Não é? Ele suga, não é? Então, isso tudo já é um desenvolvimento de sexualidade. E veja que ele está se alimentando. Lembre-se, é muito importante para os nossos alunos do curso de alimentação escolar. Né? Eu gosto muito de tocar nessa fase. Então veja que a criança está tendo prazer ao se alimentar. Este prazer é solitário? Jamais. Ela está ali em contato direto com o corpo da mãe. Com o seio materno, como nós costumamos dizer. Ao longo disso, daí ele diz que já começa um desenvolvimento sexual, a busca por prazer. Você vê que tem crianças que são difíceis de largar, abandonar o seio? Isso, demais, né? Tem criança que tem dificuldade, outras não. Outras já vão. E tem aquela fase também em que tudo, veja que a criança tudo leva para a boca. É uma extensão desse prazer oral que ela desenvolve na amamentação. Não é? Então ela pega tudo vai para a boca, que é o modo de conhecer e também, inconscientemente, de buscar prazer. Porque ela quer reproduzir aquele prazer primeiro, que ficou guardado, né, na memória. E assim ele vai. Agora, essa questão da sexualidade como um ponto de vista social, digamos assim, como um motor social, como dizia Freud, que o ser humano vai fazer de tudo para obter prazer.
Isso é que, né, que ele vai colocar nessa questão. Postura, Essa situação, no seio social, ela é relacionada à cultura, sobretudo por quê? Porque o modo como nós vamos viver os relacionamentos e as conquistas em todos os espaços que nós estamos aplicando, ele é pautado, ele é pontuado por uma cultura. O modo como nós nos vestimos, o modo como nós conversamos, o modo como nós conquistamos, não é? Tudo isso, veja que atualmente há uma, digamos assim, hoje as pessoas dizem assim, ai, não tem nada a ver uma mulher chegar a dizer que está interessada por um homem e tudo. Mas isso, há poucas décadas, isso era um tabu. Demais. Imagine uma mulher chegar e se declarar para um homem. Né? Não, era muito difícil isso acontecer. Era uma situação cultural que hoje já não é mais vivenciada. Hoje nós ultrapassamos aquela ideia de relacionamento e conquista formal para a conquista da real satisfação. Você vê que os padrões foram quebrados. Na medida em que nós podemos observar que a própria família se organiza de modo diferente. Isso é verdade. Então, eu estou vendo que a sexualidade está ainda viva, interferindo na geração e na formação social, mas ela já tomou um outro aspecto. E isso foi completamente influenciado pelo momento que nós vivemos. Isso. Não é? Então, tem alguma interação, professora, aí, algum feedback? Aqui a Luciane Adriane, que é acompanhada pela nossa tutora Luciane, fala assim: sim, a partir do qual vivenciar conflitos, ela está falando da questão do conflito. Isso. Que a partir do conflito, penso eu, aprendemos a passar a utilizar no nosso dia a dia, onde vivenciamos conflitos e devemos resolvê-los de forma harmônica. Isso. Exato, que é isso que a gente falava. A gente tem que ler a situação. É por isso que, às vezes, em algumas situações, existem casos de conflito que chegam com um final trágico, não é, professora? A senhora concorda? A passionalidade, não é? né? É Eles não sabem gerenciar, lidar com a situação, chegando aos extremos, não é isso? Às vezes, assim, você sai, deixa lá o povo se debater, depois você volta com uma solução possível. Melhor do que entrar naquele, né, naquele afã, naquela coisa, porque aí você também não é de ferro, né? Aí, às vezes, acaba deixando, se desequilibrando. Porque quando a gente fala que tem que manter conflito, manter a harmonia, há também uma questão que a gente tem que colocar aí. Não é? Até que ponto a minha, digamos assim, harmonização, a minha tentativa de harmonização não se transforma em subserviência. Isso. A gente também tem que pôr limites das outras pessoas para com a gente. Não são as pessoas... Há uma ideia, não é? Eu posso tudo, eu faço tudo o que eu quero. Não é assim. Você tem seus direitos, eu também tenho os meus. Com certeza. Então, a gente tem que saber onde é que a gente vai traçar essa linha. E nenhum invadir a linha do outro. Então, a terceira questão é que Jean Piaget elaborou uma teoria que revolucionou a compreensão do desenvolvimento intelectual. O que a sua teoria explica? A possível resposta seria que o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento... Que ele explica o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade. Vamos à quarta. Você já resolveu alguma situação de conflito em seu ambiente de trabalho, mesmo sem ter algum conhecimento de teoria da psicologia? Eu posso só te interromper um pouco, querida? Pode, com certeza. Aqui nós temos a nossa aluna Marisa, né, com a tutora Luciane de Domênico, colocando novamente uma situação. Tem aqui, vamos primeiro para a da Marli. A Marli diz: mas a educação, de um modo geral, leva as pessoas sempre revidarem e mostrar que é melhor que o outro, recebendo incentivo nas discussões a caminhar para vias de fato. Em alguns casos, sim.
A gente percebe um pouco isso, porque existem pessoas, também tem até aquela teoria, às vezes, de por que a pessoa está pagando um serviço. Isso a gente vê muito isso. Ah, eu estou pagando, aí ela acha que só ela tem direitos. Ela não se coloca no lugar do outro. E às vezes ela se achar muito com direito, ela hostiliza as outras pessoas. Ela não respeita. Não respeita, é verdade, professora. Entendeu? De forma alguma. Então isso aí, isso tem que ser controlado. A pessoa também tem que ser educada para ter poder. Porque verdade. Não é todo mundo que sabe ter poder, não. Outro detalhe, aí a outra, essa foi a Marli. Obrigada, Marli, um grande abraço. A outra é a Marisa, ela está dizendo, com tudo que já adquirimos como conhecimento em todas as matérias já estudadas, vimos nossos direitos e deveres mais aprofundados e, sendo assim, nos sentimos mais responsáveis com tudo que acontece na escola e em casa com nossos filhos. Ótimo! Esse é o fim da educação. Fazer você se responsabilizar também pelas situações, pelas ações que acontecem. Certo, então vamos à quinta, professora. Vamos lá. Em relação ao que estudamos até agora, relate o que você achou de mais interessante para a sua prática profissional e pessoal. Eu acho que essa participação da Marisa, eu acho que ela veio, foi muito pertinente, muito feliz em colocar. Porque o fim da educação é tornar os cidadãos e as cidadãs pessoas mais responsáveis e, consequentemente, mais participativas. Com certeza. Então, nada mais, professora? Não, por hora não. Acho que o nosso tempinho já se esgotou. Então, aqui, nossa aula interativa termina por aqui. Nós agradecemos a participação dos tutores, dos alunos, não é, professora? Mandou um abraço para eles aí. A Luciene, não é? A Luciene de Domênico, não é? As alunas Marli e Marisa que participaram. Marisa. Não é? A Kelly de Etriche. Kelly também sempre presente. Grande abraço a todas vocês e o nosso bom dia. Bom dia, gente. Uma excelente semana, bons estudos e até o nosso próximo encontro.